Pessoal, acho que o momento é para esse mesmo, só que a gente está aqui para apresentar também, tá? A gente está aqui a trabalho para apresentar também. Vocês podem se manifestar quanto quiserem, tá bom? A gente só propõe que... Claro, eu tô justamente incentivando a participação, só que só para destacar que a gente também está aqui apresentando um trabalho, tá? Então, é isso. E a gente pretende, depois de recolher propostas, inclusive a gente pode ter como proposta a não implementação de alguma obra. Então, a gente pede que isso seja colocado também, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a gente, infelizmente, tem que dar continuidade, porque a gente tem um... bom, vamos lá. Gente... Claro, a gente respeita isso. Sim, sim. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, para a gente dar continuidade, eu vou falar toda a apresentação aqui. Antes da oficina, a gente pode voltar, durante a oficina, a gente deixa a meta 40 aqui, só que a gente precisa dar continuidade, tá bom? Então, só vou pedir o favor para a gente continuar. A gente vai continuar a apresentação, depois a gente volta para a meta 40. Tudo bem? Posso assumir esse compromisso com vocês? Só porque a gente precisa mesmo dar continuidade, tá? Podem interromper quando quiserem, não tem problema, tá bom? Bom, então, continuando, como a gente já vinha falado, né, a gente falou um pouquinho do PAS, que é o Plano de Ação das Subprefeituras, apresentou um pouco o programa de meta, vai falar do Orçamento Cidadão. Esse, para quem já está acostumado a participar das audiências públicas, conhece, a gente está aqui anualmente nas subprefeituras, né, inclusive aqui na Vila Mariana, para colocar, solicitar propostas de vocês que podem, eventualmente, serem parte da lei orçamentária anual do ano seguinte. Tá? Bom, o Orçamento Cidadão é um processo participativo, como eu disse, da Prefeitura, para a gente escolher propostas da população para incluir na lei orçamentária. Desde o ano passado, o Orçamento Cidadão ele tem recursos próprios. Né? A gente tem aí 320 milhões reservados ao Orçamento Cidadão, são 10 milhões para cada subprefeitura, né? Que é um valor mínimo que está reservado, no caso, esses 10 milhões estão reservados, esses 10 milhões são um valor mínimo que serão utilizados para o Orçamento Cidadão. E também é o espaço de participação dos conselhos participativos municipais. Né? Os CPMs são fundamentais para que a gente consiga dar continuidade ao Orçamento Cidadão. Afinal de contas, vocês vão poder ver que o processo é um grande filtro de propostas. Então, é muito importante a participação dos conselheiros para que façam essa priorização para a gente. Inclusive, eu queria aproveitar para perguntar se tem algum conselheiro ou conselheira presente aqui hoje. Ótimo, maravilha. A gente agradece muito a participação de vocês. Tá? E vocês vão ver aqui, a gente vai falar muito dos conselhos como parte fundamental do nosso processo. Bom, aqui rapidinho as etapas, né? Vou falar sobre cada uma delas. A gente está aqui no momento de audiências públicas e recepção de propostas. As audiências, como eu disse, começaram no dia 7 de abril e vão até o dia 11 de maio. A gente vai ter aí a etapa de priorização de propostas a partir do dia 12 de maio e vai até o dia 1º de junho. Tá? Essa priorização que será feita pelos conselhos participativos. A gente vai ter a análise de viabilidade pelas secretarias das propostas que forem priorizadas. E, na sequência, a gente vai ter uma interposição de recursos dessas análises e também uma revisão. No dia 18 de agosto, né, e até o início de setembro, volta a ter uma participação direta dos munícipes na votação popular, tá, dessas propostas priorizadas e consideradas viáveis. E, por fim, a gente tem as audiências públicas devolutivas, essas que são exclusivamente online. Tá? A ideia é que a gente apresente nessas audiências, fale sobre as análises de viabilidade, principalmente o porquê de algumas propostas terem sido inviabilizadas. E aí, finalmente, já no ano que vem, para aquelas propostas que se tornam compromissos e passam a ser parte da lei orçamentária anual, a gente vai ter que fazer um acompanhamento dessas propostas.
né? Então, a gente passa o ano que vem inteiro acompanhando a execução daquilo que se tornou compromisso. Esse acompanhamento ele vai ser bimestral. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para depois da apresentação a gente ter as perguntas, tá? Mas já respondendo a essa, na verdade não, porque a ideia da audiência pública devolutiva é um caráter pedagógico mesmo, né? A gente até, na verdade, ali agrega, na verdade, para apresentar os motivos da inviabilidade de algumas propostas e também da viabilização delas, né? Pode sim. Inclusive, a gente tem a participação dos conselhos nesse momento de interposição de recursos. Infelizmente, a gente, para dar andamento no processo, a gente acaba concentrando algumas atividades nos conselhos participativos para que façam justamente a interposição de recursos que a gente vai falar aqui dessa análise de viabilidade. Tá? Bom, então aqui falando das audiências públicas, que são essas que estão acontecendo agora aqui. Como eu disse, elas estão acontecendo presencialmente, tá? E também de forma virtual. E como a gente vai ter aquele momento de colocação de propostas aqui, tá? Vocês vão poder, vai ter uma oficina que a gente vai se dividir em grupos para colocar propostas. Só que eu quero destacar que o processo participativo ele não termina aqui. Tá? Então, vocês podem continuar colocando propostas através do Participe Mais. O QR Code está bem grande aqui. E qualquer coisa, caso não consiga ler, é só botar no seu navegador, né, lá Participe Mais, e vai ter acesso, e vai ser aquela telinha que eu mostrei lá no início. Tá? Então, vou poder colocar propostas online também, em casa. Vou até sair da frente aqui. Colocar, né, no conforto de casa, ou onde puder. Né? Saiu daqui, esqueceu que tinha uma proposta para colocar, pode fazer isso online, tá bom? E só para destacar, as audiências públicas vão até o dia 11 de maio, então a colocação de propostas também vai até esse período. Tá? Então, até o dia 11 de maio, a gente vai estar recebendo propostas lá no Participe Mais. Exatamente. A gente vai explicar aqui como funciona o orçamento cidadão e, mais uma vez, destacando que não são todas as propostas colocadas aqui que serão necessariamente, que se tornarão compromissos na linha orçamentária. Né? As propostas colocadas aqui serão priorizadas pelo Conselho, essas propostas priorizadas passarão por uma análise de viabilidade, e ali as mais votadas, dentro da classificação que a gente vai colocar aqui, essas sim vão ser parte da linha orçamentária anual. Todo o processo participativo, inclusive do ano passado, com tudo isso que eu falei aqui, está lá no Participe Mais. Tá? Então, para quem ainda não conhece, eu sugiro que entre lá. E se, de repente, alguma proposta que passou por todo esse processo, se ela não estiver lá no Participe Mais ou não foi implementada, a gente está acompanhando. Esse ano, inclusive, 2025, a gente está acompanhando a implementação dessas propostas que viraram compromisso. Tá? Bom, como eu disse, a gente vai ter uma parte importante de priorização e escolha de propostas pelo Conselho Participativo Municipal. É muito bom ter conselheiras e conselheiros aqui. Essa atividade ela vai ser concentrada no coordenador do CPM, porque agora essa atividade vai ser feita diretamente no Participe Mais. Tá? Então, essa priorização de propostas vai acontecer da seguinte forma. Né? O Conselho vai priorizar até 10 propostas vindas daqui, tá? E ainda vai colocar também, pelo menos 10 propostas vindas daqui, e ainda também vai poder colocar mais 5 propostas, até 5 propostas de elaboração própria. Tá? Então, além das propostas que vão ser colocadas aqui, que o Conselho Participativo vai poder priorizar, pelo menos 10, ele vai poder elaborar ainda também 5 propostas próprias. Tá? E a gente sugere que essa priorização das propostas seja feita em reuniões abertas, tá? Para que também a população continue participando desse processo. A gente vai falar agora aqui da análise. Bom, a análise de viabilidade, essas propostas que foram priorizadas, até 15, como eu disse, pelo menos 10 das que serão colocadas aqui e no Participe Mais. Tá? Então, gente, quando eu falar propostas colocadas aqui, considerem do Participe Mais também. Essas propostas, até essas 15 propostas priorizadas, né, elas serão encaminhadas para as secretarias. Então, por exemplo, né, uma proposta relacionada à saúde vai ser encaminhada para a Secretaria da Saúde. Uma proposta de zeladoria, né, vai ser encaminhada aqui para a subprefeitura. E as secretarias vão fazer a análise de viabilidade, e essa análise compreende tanto uma análise técnica, né, para saber essa possibilidade de implementação daquilo que foi proposto, e uma análise jurídica também.
Além disso, a gente vai ter uma análise orçamentária, que é o momento que a secretaria estipula ali um valor que aquela proposta vai custar. Tá? E essa análise orçamentária vai ser fundamental para aquele momento da votação popular. A gente vai chegar lá e eu vou explicar para vocês. E é importante também destacar que mesmo as propostas que não são priorizadas, como eu disse, né, serão colocadas muitas propostas aqui, 15 serão priorizadas para levar a análise de viabilidade das secretarias. Mesmo as propostas que não forem priorizadas, elas saem do processo participativo, saem do orçamento cidadão, mas elas não são perdidas, né? Elas são encaminhadas para as secretarias, e as secretarias, na medida do possível, vão observando, né, se forem viáveis, né, a possibilidade de implementar dentro do seu próprio planejamento. Tá? E sobre a análise de viabilidade, aí respondendo também a pergunta, é possível fazer interposição de recursos. Tá? Essa interposição, a gente concentra ele também no Conselho Participativo Municipal. Mais uma vez, o coordenador vai ter o acesso lá ao Participe Mais, vai poder fazer a interposição de recursos. A gente faz isso para, né, facilitar e poder dar andamento ao processo. E esses recursos que serão interpostos, algumas vezes acontece de alguma proposta ela acabar sendo considerada inviável, porque talvez a secretaria identificou o local errado, onde foi proposta a construção de equipamento, ou, de repente, não entendeu muito bem qual era a finalidade do equipamento. Então, esse é o momento de interpor recursos para aquelas propostas que foram consideradas inviáveis. E também aí a secretaria recebe esses recursos e vai poder revisar e aí fazer eventuais correções em relação à análise de viabilidade. Bom, o recurso, muito boa pergunta, ele vai entre os dias 21 e 25 de julho. Tá? Desculpa, gente, é porque, como eu disse, a apresentação é longa, estou tentando passar um pouco mais rápido. Desculpa se eu deixar passar algum detalhe aqui. Mas, como eu disse, tudo relacionado ao processo está lá no Participe Mais. Tá? E está lá também no site da Secretaria de Planejamento. Tá bom? Então, qualquer coisa, e também, se eu passar rápido aqui, pode brigar comigo depois, a gente dá os detalhes, tá bom? E passa direitinho. Inclusive, o Denis, o nosso suporte online, ele está colocando lá no chat do Teams os links também relacionados, né, para a inscrição de proposta, os links para o Participe Mais. Então, quem está acompanhando com a gente online pode acessar pelo link aí que o Denis com certeza está colocando para vocês. Bom, então, a partir do dia 18 de agosto e até o dia 5 de setembro, a gente volta, né, a acionar os cidadãos para votação popular. Tá? É um momento em que, como eu falei, é um filtro. Né? Vocês colocam as propostas aqui, até 15 propostas serão priorizadas pelo Conselho, essas propostas vão para análise de viabilidade, e aquelas consideradas viáveis vêm para a votação popular. Tá? E na votação popular, como todo o processo, ele acontece no Participe Mais, né, cada cidadão, cada perfil no Participe Mais tem direito a 5 votos. Tá? As propostas elas vão ser, então, classificadas daquelas com maior número de votos até o menor número, e aí a gente vai incluindo as propostas dentro do critério dos 10 milhões. Tá? Então, a gente tem aqueles 10 milhões, como eu disse lá na análise orçamentária, as secretarias atribuem valor às propostas e a gente vai classificando-as de acordo com o valor delas. Acho que vai ficar mais claro no próximo slide aqui. Tá? Lembrando que a votação popular vai do dia 18 de agosto até o dia 5 de setembro. Bom, aí, finalmente, como eu disse, a gente tem as audiências públicas devolutivas. Tá? Elas acontecem online, e é o momento em que os representantes das secretarias e das subprefeituras, né, eles dão uma satisfação, né, para a sociedade acerca da inviabilidade das propostas. Tá? Aquelas propostas que foram consideradas inviáveis, eles vão dizer por que elas foram inviabilizadas. E, por fim, vou fazer o seguinte, no final, guarda as perguntas que aí a gente responde, pode ser? E aí, no ano seguinte, a gente tem o monitoramento. Tá? Então, em 2026, a gente vai monitorar aquelas propostas que foram colocadas aqui, que vão passar por todo o filtro de propostas, a gente vai acompanhar se a secretaria está executando conforme o plano que ela estabeleceu, né, o cronograma que ela estabeleceu para que a proposta seja implementada. Bom, aqui falar, como não podia ser diferente, né, a gente está falando de planejamento e planejamento orçamentário, trazer alguns números aqui para vocês, específicos da subprefeitura Vila Mariana. Aqui a gente vai falando, então, do maior, né, para o menor. A gente vai falar, então, começar falando de toda
a cidade de São Paulo e até chegar aqui no órgão da subprefeitura, né? Então, para a Lei Orçamentária Anual de 2025, estão previstos aí mais de 125 bilhões de reais para toda a cidade de São Paulo. Para a região sul inteira, a gente tem aí mais de 17 bilhões. Tá? E aqui na subprefeitura, né, aqui na região da Vila Mariana, a gente tem aí previsto 1,2 bilhões de reais para despesas, né? E essas despesas estão associadas às mais áreas temáticas de políticas públicas, a gente vai mostrar para vocês. E aqui, para a subprefeitura, para o órgão subprefeitura, a gente tem previsto aí no orçamento 60 milhões de reais. Como eu falei para vocês, né, eu falei duas coisas. Né? Primeiro, que ia estar pequenininho, então vou pedir para vocês acreditarem em mim. Depois, claro, vai estar disponível, quem quiser olhar com mais detalhes. E também falei que a gente ia falar como está essa distribuição, pelo menos, das áreas que consomem mais recursos em relação àquilo que está previsto aqui para a região da Vila Mariana. Então, a área a área de política pública que consome, no qual a gente aloca mais despesas, né, são a saúde. Na sequência vem urbanismo, tá? Depois habitação, educação e assistência social, tá bom? Então, a gente tem aqui essa distribuição de onde a gente aloca os recursos que estão destinados aqui à região da Vila Mariana. Bom, aqui um exemplo, na verdade, trazendo para vocês aqui, até o amigo perguntou, em relação às propostas que passaram por todo esse filtro que eu falei para vocês. São essas 3 propostas aqui. Tá? Essas propostas foram colocadas na audiência e no Participe Mais, ou no Participe Mais. Né? Inclusive, as propostas que vocês colocam para a gente vai dar o formulário para vocês, a gente que passa o Participe Mais. Tá? Então, no final das contas, todas as propostas estarão lá. Então, as propostas que se tornaram compromisso para 2025 são criar um parquinho acessível, né, e um espaço sensorial para crianças atípicas, criar um programa abrangente de diagnóstico, manutenção e manejo, e instalar o semáforo para pedestre no cruzamento Sena Madureira e Napoleão de Barros. Então, essas 3 propostas, elas se tornaram compromissos e serão implementadas agora em 2025. E para explicar um pouquinho aquela classificação que a gente falou na votação popular, a gente pode ver aqui, né, que as propostas ela têm... Tá. A gente tem aqui as propostas, ela tem valores, né? Então, a gente vai pegando a proposta mais votada, né, para menos votada, e organiza elas conforme o valor. Por exemplo, essa proposta aqui, que foi considerada viável, ela tem um valor de 6 milhões. Tá? Então, ela foi lá mais votada, 6 milhões, a gente passa para a seguinte. A seguinte tem 500 mil, né, e a outra 60 mil. Provavelmente, a gente teve... Ou as propostas seguintes ultrapassaram o valor, né, e se a gente colocasse, elas totalizariam mais de 10 milhões, ou foram consideradas inviáveis. E aí, se a gente for somar aqui, dá um pouco mais de 6 milhões. Aí podem perguntar, Tiago, e o restante desse valor? Né, para onde vai? Você falou que eram 10 milhões no mínimo, certo? Esse valor a gente chama de valor remanescente, e que aqui, no caso, no ano passado, para a subprefeitura, deu quase 3 milhões e meio. Esse valor ele permanece aqui na subprefeitura e, mais uma vez, né, a gente, mais um momento em que a gente pede o apoio do Conselho Participativo e o CPM ele indica para a gente onde a gente aplicar esse valor remanescente. Tá? Então, esses 10 milhões ele já é garantido aqui da subprefeitura e, se eventualmente, né, as propostas não alcançarem o valor total, esse recurso ele vai ser aplicado conforme orientações do Conselho Participativo. Eu falei que era um valor mínimo por quê? Nesse caso aqui, todas as propostas acabaram consumindo o valor que está previsto, específico, exclusivo para o orçamento cidadão. Mas pode acontecer de alguma proposta já está no planejamento da secretaria. Então, vamos supor, né, que uma proposta tem um valor de 5 milhões, né, e já esteja no planejamento. Então, essa proposta não utiliza o valor do orçamento cidadão. Então, além desse valor aqui, pode ser que tenha uma proposta com valor, né, que o total supere o valor de 10 milhões, mas esteja no planejamento da secretaria. Tá? Aqui, inclusive eu falei do valor remanescente, né, o CPM indicou a aplicação desse valor de quase 3,5 milhões na troca de lixeiras de metal por lixeiras com maior durabilidade aqui na região. Tá? Então, esse valor foi utilizado para, né, essa demanda, esse compromisso que foi colocado, que foi orientado, né, priorizado pelo Conselho Participativo. Aqui, um pouquinho falando sobre
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Para quem não conhece, esses são os objetivos criados pela ONU, né, e foram trazidos para cada país signatário, né, trouxe esses objetivos para o seu planejamento para que eles sejam alcançados até 2030. A cidade de São Paulo também municipalizou esses objetivos. Quem ainda não conhece, claro, né, e quiser conhecer melhor, é só acessar, é só colocar Agenda Municipal 2030, tá? São Paulo, cidade de São Paulo. Mais uma vez, né, na busca na internet, e aí vocês vão ser direcionados para o documento. Tá? E também, hoje, uma novidade desse ano, quem colocar a proposta lá através do Participe Mais vai poder também indicar o ODS a qual a sua proposta vai estar relacionada. Tá bom? Então, quem puder fazer, espero que a gente, além das propostas aqui, coloque proposta do Participe Mais também, lá vai poder indicar qual ODS que está relacionado à proposta de vocês. Bom, e mais uma coisa aqui que para a gente é importante, né? A gente também gosta de fazer uma propaganda aqui, é do nosso caderno do orçamento. Tá? Tudo que eu falei aqui agora sobre orçamento, números, né, quanto que está para toda a cidade, para a região, a gente tem lá no caderno do orçamento, só que de uma maneira, com uma linguagem muito menos técnica, muito menos chata do que a gente apresentou aqui. O caderno desse ano está muito bonito e ele também foi elaborado em linguagem simples. Então, quem quiser conhecer o caderno do orçamento, quem quiser conhecer um pouco mais sobre como os recursos são aplicados na cidade, inclusive na sua região, aquela divisão que eu falei aqui sobre a aplicação do recurso por área temática de política pública está lá também, tá bom? Tem aqui o QR Code, mas quem quiser é só colocar no navegador Caderno do Orçamento São Paulo, certamente será direcionado. Bom, só para lembrá-los, né, quem quiser fazer uso da fala aqui na frente vai poder pegar aqui o microfone e falar. A gente só pede a gentileza de fazer a inscrição através dos QR Codes que a gente espalhou aqui no auditório. Tá? Quem tiver alguma dificuldade ou preferir que a gente faça a inscrição para vocês, é só falar com a Letícia, com a Beatriz, elas estão ali fora, tá bom? E elas vão poder ajudá-las da forma que vocês precisarem. E as inscrições, a gente vai ter a oficina aqui de colocação de propostas e a gente encerra as inscrições assim que encerrarem. Assim que a gente encerrar a oficina, tudo bem? Tanto para quem está aqui, quanto para quem está online. Tá? Então, a gente vai ter oficina, após o encerramento da oficina, a gente encerra também as inscrições, tá ok? Bom, então, gente, vou passar aqui um pouco rápido, vocês já ouviram falar de muito plano. Né? Então, vou falar rápido aqui do PPA, que é o plano plurianual. É o plano também, assim como o programa de metas de 4 anos, só que tem um enfoque maior no planejamento orçamentário. Né? E através do PPA, é o PPA que orienta a elaboração da lei orçamentária anual, que é a que se refere ao orçamento cidadão. Aqui a gente falou muito de diversos instrumentos, mas é importante destacar que cada um deles, né, tem um foco específico em determinada área, né, ou determinada atuação do planejamento, mas eles são integrados, todos esses planejamentos. Então, de fato, a gente até traz eles aqui, um após o outro, mas com o objetivo de apresentar, de mostrar como eles estão integrados. Né? E falar um pouquinho também aqui da previsão de receita para o quadriênio. Tá? Claro, isso aqui é uma estimativa que pode sofrer variações, né, a depender da conjuntura econômica no período. A gente, então, tem previsto aqui para 2026 128 bilhões. Tá? 2027, a gente tem uma escadinha aí, né, a receita ela vai crescendo ano a ano, pelo menos a previsão. A gente tem 136 bilhões para 2027, 145 bilhões para 2028 e, finalmente, 147 bilhões para 2029. Tá? Bom, aqui um pouquinho da estrutura programática do PPA. A gente falou um pouco sobre áreas temáticas. É assim que o PPA está organizado. A gente tem diversos programas, como acesso à cultura, promoção da cidadania. É só para a gente entender um pouquinho como o PPA ele se organiza. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a elaboração de propostas. Tá? Aqui, só passar algumas orientações gerais. A gente vai ter aí 40 minutos para a atividade, é o que está previsto para esse momento. Tá? A gente vai formar grupos. Esses grupos são de até 8 pessoas. Tá? Pode ser a quantidade que vocês acharem melhor. A gente só sugere que seja até 8 pessoas, para quem estiver no grupo poder participar, conversar e sugerir também ali, né, propostas que vão compor os formulários de proposta coletiva que a gente vai entregar para vocês. Tá? Esses grupos a gente sugere que sejam temáticos. Vou passar o tema para vocês aqui.
A gente vai ser um momento para a gente, né, refletir, conversar sobre propostas que poderão compor a lei orçamentária do ano que vem. E a gente pede a gentileza de registrar as propostas no formulário que a gente vai entregar para vocês. Tá? Se vocês quiserem fazer com mais tranquilidade, podem fazer de casa também. A gente está aqui para dar todo o apoio para fazer aqui também. A gente só pede que registre no formulário. Tá? Até para quem está online também, pedir que que coloque a sua proposta no Participe Mais. Tá bom? A gente não que a gente vai estar gravando. Tudo aqui está sendo gravado, tudo que vocês estão dizendo. Mas o que está no... Por exemplo, se colocar uma proposta no chat, a gente vai acabar não considerando como proposta do processo participativo, apesar de ser encaminhado para a secretaria. Tá? Então, para compor o processo participativo, fazer parte desse filtro que a gente falou para vocês, a gente pede que a proposta seja colocada no formulário que a gente vai entregar e também, para quem está online, no Participe Mais. Tá bom? Claro, claro. Exato. Exatamente. Vocês poderão... Tá. Vocês poderão... claro, claro. Vocês poderão colocar... vocês poderão criar uma proposta solicitando a não realização da meta 40, tudo bem. Se não quiserem também, como eu falei, está gravado. E já é do conhecimento, né? Vocês já participaram de outras audiências sobre as questões em relação à meta 40, tá? A gente não está ignorando o que está acontecendo aqui. Foi o que eu disse. A gente só tem que ter um fluxo para seguir, tá bom? Mas, inclusive, vocês vão ter um momento de uso do microfone e poderão fazer uso para fazer considerações em relação à meta 40 também, tá bom? Bom, a gente aqui, gente, só rapidinho para finalizar, eu prometo, tá? Estou falando para caramba. A gente tem aqui como criar uma boa proposta, tá? A gente solicita que as propostas sejam objetivas, né, vocês realmente, de fato, direcionem para o que vocês querem. A gente entende que cada proposta, muitas vezes, tem um contexto, né, mas que não tentem se preocupar com o contexto, mas objetivamente com a proposta que vocês desejam. A gente pedir que, na medida do possível, sejam específicos em relação à proposta, por exemplo, geolocalização, onde que vocês querem que, né, o equipamento seja construído, ou que área que vocês querem que seja... que passem por um processo de manutenção. E também... Maravilha, eu pedi que faça uma proposta para a gente, coloque no formulário para que faça parte do processo, tá bom? A gente vai estar aqui para ajudar vocês e a gente fazer isso junto. E também a gente vai ter um outro detalhe para indicar o tempo de execução da proposta, tá? Bom, é isso. As áreas temáticas estão aqui, que a gente sugere que vocês se organizem, tá? Então está aqui assistência social, direitos humanos, educação, habitação, cultura. Vocês podem formar grupos à vontade, só que antes de finalizar, como eu prometi, né, se temos perguntas relacionadas ao processo, eu posso ajudar agora, tentar responder. Tá? Tem alguma pergunta relacionada ao processo que a gente apresentou? Uhum. Tá. Então, é o seguinte... Bom, como eu disse para vocês, a gente veio aqui... a gente veio aqui para apresentar o processo participativo. É uma escolha... Calma. Posso responder? Calma, tudo bem, tudo bem. Vocês têm todo o direito de não se reunir para colocar proposta. Tudo bem, a gente pode passar... Só que aí... na verdade, saber se tem outros munícipes que talvez queiram colocar proposta. Se ninguém quiser colocar, está tudo bem. Está tudo bem. A gente está aqui organizando para vocês, tá? E também para ouvi-los, tá bom? Então vocês vão ter aqui o momento para falar e para falar bastante da Meta 40, tá bom? Infelizmente, gente, a gente está aqui também a trabalho e tem um processo para seguir. Tá? Então, felizmente ou infelizmente, a gente tem que passar por isso. Mas são vocês que decidem. Se não quiserem se reunir para colocar proposta, tá tudo bem, tá? Mas a gente vai ter um tempo previsto para isso. Tá bom? Caso, a gente faz o seguinte, a gente dá 10 minutos,
verifica se além de vocês que estão aqui para se manifestar em relação à Meta 40, se além de vocês tem outras pessoas que querem colocar proposta. A gente entendendo que não tem, a gente pula essa parte, tudo bem? 10 minutos que seja, pode ser, tá bom? O amigo tem outra pergunta. Pode falar. Secretaria não respondeu em tempo hábil, e como a Secretaria não fez essa avaliação de viabilidade, a proposta que nós já estamos muito tempo discutindo e elaborando, volta e a Prefeitura fala, não sei se é viável, então é inviável e está automaticamente eliminado. Por isso que a gente termina com coisas tipo, de todo o processo participativo, a gente tem um semáforo instalado. Tá bom. Qual que é o seu nome? Eu sou o Luciano De Paulo, Luciano, então, a gente, a partir do ano passado, fez justamente uma inversão no processo participativo. A gente fazia análise de viabilidade antes de enviar para o Conselho, né? Só que agora a gente faz diferente, né? Todas as propostas que vão à votação popular, todas são viáveis, tá? Claro que no processo, né, são priorizadas pelo Conselho, algumas acabam sendo consideradas inviáveis, né? E realmente é discutível isso, eu concordo com você. Por isso que na devolutiva a gente tenta, e é um esforço nosso também, de anualmente melhorar tanto a análise de viabilidade quanto a satisfação das secretarias para vocês. É uma preocupação nossa também, a gente recebe essas manifestações anualmente, só que vão para a votação popular, todas são viáveis. Tá? Então, a partir do momento que a população vota, todas as propostas são viáveis. Então, elas só vão ser ali ordenadas conforme o valor, né, a classificação do valor, e é isso, para ver se elas ficam dentro das 10 milhões, mas todas são viáveis, tá? Justamente para reduzir, exatamente, desde o ano passado é assim, justamente para reduzir essa situação de a proposta passar por todo o processo e na análise ela se tornar inviável. Tá? Mas agora não, vai para a votação, a proposta já é viável. O que a gente vai fazer ali é só identificar, de acordo com a votação de vocês, quais propostas são que são prioritárias ou não. Tá? A gente pode estar aqui depois para tirar dúvida, mostrar lá no Participe Mais como que o processo está. Inclusive, se quiser acompanhar o do ano passado, com as propostas que foram colocadas, tudo que está sendo feito, tudo que foi feito está lá. Propostas colocadas, quais foram as priorizadas, as inviabilizadas, justificativa, as que foram mais votadas, está tudo lá. Tá? Qualquer coisa, a gente ajuda vocês aqui a dar uma olhada e tenta explicar melhor. Tá bom? Não. Desculpa se eu não fui claro. Tá? A análise de viabilidade tem, como eu pude mostrar aqui, tá? Nas etapas. Só que a análise de viabilidade ela é feita após a priorização pelos conselhos. Então, as propostas foram priorizadas pelo conselho, a gente faz a análise de viabilidade. E só vão para a votação popular aquelas consideradas viáveis. Tá bom? A garantia é total, né? Porque as propostas são enviadas para os... Você está perguntando se as propostas são consideradas inviáveis, que você está dizendo? Claro, Sim. Pois é. Foi como eu falei para você, né? A gente aqui é da CEPLAN, né, Secretaria de Planejamento, e tem que acionar outras secretarias para que participem do processo participativo. A gente entende e faz até um meia-culpa aqui sobre algumas avaliações de fato que não são análise de viabilidade, que de fato deixam um pouco a desejar, mas como eu disse, é um esforço nosso para melhorar o processo. Tá? A garantia que a gente dá é isso, de que procurar que as secretarias façam uma análise de viabilidade melhor. Tá? E retornem para vocês essa análise, e essas análises, inclusive para as análises, você é conselheiro, não é? Exatamente. Quem é o coordenador do seu conselho? Ah, tá, entendi. Então, nesse caso, né, não teria a sua participação direta, mas aí, no caso, o coordenador do Conselho Participativo, que foi eleito, né, que tomou posse esse ano, ele vai poder interpor recursos sobre a análise de viabilidade. Tá? Então, a gente tem sim uma análise de viabilidade, a possibilidade de interpor recursos,
tá? E, claro, a gente vai ter a revisão de recursos. Tudo bem? Por nada. E é isso, gente. Qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar, tá? A gente não está aqui para impedir nada. A gente está aqui para tentar ajudar e fazer com que as demandas de vocês sejam atendidas, tá bom? Então, a gente só está orientando o processo, tá? E a gente propõe, inclusive, que a gente coloca aqui, a gente centraliza em algumas iniciativas para os coordenadores do conselhos, mas essa a gente sugere, colocou aqui, né, que essas decisões sejam feitas através de reuniões abertas com a sociedade. Tá? Então é isso, os conselhos são um canal para que tudo que está acontecendo aqui continue, né, e a gente também tem esse trabalho de priorização. Pensando... só destacando, vocês vão ter oportunidade de falar aqui na frente, tá? Então, caso vocês queiram fazer alguma manifestação, a gente só pede que se inscreva, por gentileza, para poder falar aqui, tá bom? Então, se for pergunta em relação ao processo, a gente pode fazer agora, mas aí só para saber se não for, a gente passar adiante e vocês falam depois, tá? Se a proposta virou compromisso, ela não fica esquecida, né? Aquelas que ficaram pelo caminho no processo, como eu disse, o processo é um filtro. Aquelas que acabam saindo do processo por conta do filtro, a gente colocou aqui, né? Essas propostas elas são encaminhadas para secretarias. Mas a gente continua tratando, as propostas que continuam no filtro, que passam pelo filtro, elas são parte do processo participativo. E todas elas estão lá no Participe Mais e o monitoramento pode ser acompanhado lá. Tá? Então, esse é um assunto que a gente tem que entender que verba, para quê e para... Né? Então, isso a gente pode discutir com calma depois, porque senão a gente vai acabar pegando outras camadas e fica muito ampla, porque, né, que verba? A gente tem que entender que verba que é essa depois de conversar. A gente pode, o superprefeito está aqui, a gente pode conversar com ele e falar um pouco sobre isso. Tudo bem? Tá. Só um minuto que ele levantou a mão primeiro lá. Essa proposta pode ser colocada aqui com a gente, no momento que a gente vai ter para colocação de proposta. Foi colocada no processo participativo do ano passado? Já está lá, maravilha, vocês já se adiantaram e colocaram no Participe Mais. Exato. Como eu disse, essa proposta vai passar por todo aquele processo que a gente falou aqui. Vocês colocaram a proposta, o Conselho Participativo, que tem muitos representantes aqui, vão priorizar até 15 propostas, e o Conselho pode priorizar essa proposta. Ela sendo priorizada, vai para a análise de viabilidade da Secretaria e continua no processo. Tá? Então, ela já está lá, vocês podem apoiar a proposta de vocês, inclusive, tá? Para que ela continue no processo. Né? Quanto mais apoio é importante, porque os conselheiros vão entender que vocês estão apoiando, mas eu acho que, como tem muitos conselheiros aqui, acho que tem grande chance de ser uma proposta priorizada. Então, ela vai continuar sendo priorizada pelo Conselho, continua no processo participativo, análise de viabilidade, votação popular. Tá? Então, ela vai seguir o processo que a gente explicou aqui. Tá bom? Uhum. Então, é isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. A gente, como eu disse para vocês, a gente tem um momento de recepção de proposta, de preencher formulário. Eu vou perguntar aqui, alguém pretende fazer o preenchimento de formulário para colocar a proposta? Estamos 2 pessoas. Então, vou fazer o seguinte, tá?
Vou dar alguns minutos para que essas pessoas que vieram aqui coloquem outras propostas, claro, além das manifestações que vocês já têm. Tudo bem? A gente cronometra aqui, tenta ser rapidinho. Como são poucas pessoas, elas terminando, a gente já volta e coloca a fala, tá bom? Na verdade, aqui... Exato. A gente... Sim. A gente entende a dificuldade de fazer audiência conjunta. Tá bom. É o seguinte, a gente entende a dificuldade de fazer audiência para vários instrumentos, mas está previsto em decreto e a gente está cumprindo aqui. A gente entende dificuldades e tenta contornar isso. Como eu disse para vocês, a gente também está aqui prestando um serviço. Tá? A gente faz... Se a gente começar a fala agora, infelizmente, a gente não vai depois conseguir as propostas. Então, a gente vai seguir o que está previsto aqui. Quem que levantou o braço quer colocar a proposta, por favor? Eu vou pedir para a nossa equipe, então, entregar o formulário. Obrigado, Bia. Claro. Gente, a gente vai seguir aquilo. A gente só precisa de calma para poder seguir no processo, tá? Porque senão fica difícil, tá? Vocês são muito mais do que eu. Tá, a gente, como acho que a gente não está aqui, a nossa equipe não está aqui para fazer com que alguém deixe de falar, ou fale menos ou fale mais, não é isso. A gente tem um tempo, né? A gente não tem problema de ficar aqui até um pouco mais do tempo. Deixa eu explicar, por gentileza, porque tem outras pessoas. A gente vai passar para vocês agora, tem gente assistindo online, a gente tem que explicar para todo mundo, né? Então, a gente vai passar agora, tá? A gente já entregou proposta, o formulário para quem está fazendo proposta, e a gente vai passar, então, para quem se inscreveu online com a gente, tá? Quem ainda não se inscreveu, por favor, coloca o nome ali através do QR Code, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal só ver a lista para a gente, tá? Desculpa, meu caro, que a gente acabou emendando em outro assunto. Como eu disse, eu não tenho intenção, eu não tenho ganho nenhum de impedir a sua fala. Então, por favor, o senhor pode falar. Tá, sobre a integridade dos controles, acho que foi muito difícil a gente falar sobre isso, mas eu digo o seguinte, que em relação à transparência, a gente procura ser muito transparente, tá? Então, como eu já falei aqui, todo o processo está exposto no Participe Mais, não só o que está acontecendo agora, mas dos outros anos também. Como eu disse, todas as propostas estão lá, é possível acessar todas as propostas. Além do Participe Mais, se quiser falar sobre participação e transparência, né, de toda a prefeitura, a gente tem um portal de dados abertos da Prefeitura da cidade de São Paulo. Tá? A gente tem um portal da transparência também. Então, maiores informações em relação à despesa orçamentária, ao planejamento, à despesa e receitas, também é possível acompanhar lá pelo portal de dados abertos e portal da transparência. Tá? Como eu disse, o link aqui é grande, então pode colocar portal de dados abertos, portal da transparência cidade de São Paulo, que você será encaminhado. Tá bom? Na verdade, eu respondi e eu falei para ele, como eu disse... Desculpa, qual é o seu nome mesmo, cara? Luciano, meu caro, a gente tem... isso fica disponível, todas as informações que você solicitou, as dúvidas estão disponíveis no Participe Mais. Tá? A gente tem as etapas que a gente colocou aqui. Eu estou falando só porque eu estou sendo perguntado, tá, gente? Que eu reclamo que eu estou falando muito. Então, todo esse processo está lá no Participe Mais. Tá? Maiores dúvidas referentes ao processo, sejam mais detalhadas, como aqui o senhor colocou, a gente pode tirar aqui com a equipe enquanto acontece a audiência, para eu parar de falar e passar para vocês. Tudo bem?
tá bom? Tem a lista aí, Ricardo? Tá, mas aí tá gerando a lista lá, né? Não, não tem problema, só gera uma lista lá, pelo amor de Deus. Tá, o Rafael e a Alessandra Paula, né? Tá, não, a gente chama de novo. A gente chama de novo aqui, Rafael. A lista. Bom, gente, a gente vai começar aqui então. Vou pedir para o nosso colega, o Ryut, colocar, por favor, o tempo. Mais uma vez, gente, a nossa intenção não é restringir a fala de vocês, mas tentar só organizar, tá bom? Então, a gente está gerando a lista lá, já temos 2 aqui que a gente vai começar. Gente, a gente não... por favor, entendam, a gente não está aqui para restringir nada, tá bom? Vamos começar exatamente, eu vou chamar agora, né? Então, vamos lá. Rafael Calabria. Rafael Calabria.